Então, boa noite, pessoal. Hoje nosso último encontro. Vocês vão ver essa aula que foi feita para completar o nosso conteúdo, que os animais peçonhentos faziam parte do cronograma, né? Nossa penúltima, última aula. E então vocês vão assistir esse videozinho, é um pouco mais curto, e aí vão fazer a prova online. A prova online vai ter 25 questões, e vocês têm o tempo ainda, vou ver certinho e passar para vocês o tempo que vocês têm para fazer. O conteúdo é interessante, que faz parte das doenças transmissíveis, apesar que animais peçonhentos, então, são agravos e não são doenças transmissíveis, mas que é função do enfermeiro, é papel do enfermeiro investigar e conhecer todas as situações de agressões, picadas, mordidas por animais peçonhentos, para poder notificar e investigar e poder encaminhar, né, os pacientes que passarem por esses agravos. Então, nós vamos falar de mais com mais detalhes das aranhas, principalmente a aranha marrom, das cobras e as mordidas os acidentes ofídicos, né, das cobras, e para vocês saberem como identificar, né, notificar e investigar. A parte do exercício da notificação e investigação vou ficar devendo para vocês, porque sem o nosso encontro presencial vai ficar difícil fazer o exercício. Mas quando a gente tiver, vocês vão passar para outras fases em saúde pública, a gente vai ter a oportunidade então de preencher as fichas, de fazer isso então com algum caso verdadeiro daí. Ou mesmo assim fazer exercício na ficha, né, de investigação. O que são animais peçonhentos? Deixa eu passar pro slide para a gente isso. Peçonhento, quando eu falo que é um animal peçonhento, porque ele tem peçonha. O que quer dizer isso? Ele possui glândulas, né, de venenos, que são aparelhos, né, que se comunica com dentes, dentes ocos ou ferrões, cerdas que são venenosas, aguilhões, né, no caso dos peixes, por onde o veneno passa ativamente. Então, a cobra, por exemplo, tem dentes ocos, né, que consegue passar o veneno por esses dentes. As lacraias, as taturanas, elas têm cerdas venenosas, né? E, portanto, peçonhentos são os animais que produzem e injetam o veneno com facilidade e de maneira ativa. E já os animais venenosos são aqueles que produzem o veneno, mas não possuem um aparelho inoculador, ou seja, um dente, ou seja, ferrão, como a abelha. Ele provoca envenenamento passivo por contato, como as lonômias, né, as lagartas, que por compressão, quando a gente encosta nela, ou comprime, espreme, eles são capazes de passar o veneno, então, por contato. Água-viva é outro exemplo de envenenamento por contato. Então, peçonhento aquele que tem peçonha, e venenoso aquele que produz o veneno, mas ele não tem um aparelho inoculador, né, por contato. Nós vamos começar trabalhando com os tipos de aranha, que as picadas de aranha são um dos agravos que a gente mais notifica, então, aqui na nossa região. E ainda nós temos a aranha marrom, que ela é venenosa o suficiente para levar uma pessoa a óbito, né? Ela
tem um percentual pequeno, mas tem pessoas que fazem uma reação tão ruim para o veneno da aranha marrom que ele faz insuficiência renal e leva a óbito. Essa aranha armadeira, que é de grama, né? Então ela faz um malabarismo e ela se arma toda e ela dá aqueles saltos, né? Não tão longos e não tão altos, mas ela é armadeira porque ela é capaz de saltar uma pequena distância. E a viúva negra também é uma aranha que traz bastante dor, né? Dá uma algia muito grande no local da picada. A tarântula, apesar dela ser inofensiva, é uma aranha bastante feia, né, de se olhar, mas ela só se ela for provocada, senão ela foge. Então, das aranhas, a armadeira ela provoca bastante dor, às vezes precisa até fazer analgesia do local da picada, tanta dor que ela dá, mas ela não é tão perigosa e deu veneno a atacar todo o organismo, que é sistêmico, né, como a aranha marrom. Então aqui está a aranha armadeira, que é a nossa famosa aranha de grama, então é bastante comum quando a gente mexe em folha seca, no jardim, a gente vê as aranhas, né, fugindo. É bastante frequente, 75% dos acidentes com aranha acontece com a aranha armadeira. Ela é uma aranha bastante agressiva, com hábitos vespertinos e noturnos. São encontradas em bananeiras, folhagens, interior das residências. Ela não faz teia e apresenta como sintoma dor intensa no local da picada, né? Ela é uma aranha bastante grande até. A tarântula ou aranha licosa, os acidentes também são frequentes, né, mas menores do que da aranha armadeira, só 18% dos acidentes são com a tarântula. Ela é pouco agressiva, ela tem hábitos mais de dia, né, diurnos, e elas são encontradas então em beira de barranco, gramado, residência. Ela não faz teia e apresenta como sintoma pequena dor local, havendo a possibilidade de evoluir para a necrose local. Mas esses são acidentes menos frequentes, então. E as aranhas caranguejeiras, já um acidente bem pouco frequente, atinge grandes dimensões e algumas são muito agressivas. Elas possuem ferrões grandes e é responsável por ferroadas dolorosas, então, as aranhas caranguejeiras. E o que nós vamos tratar mais, dar um pouco mais de importância para ela, porque ela é capaz de causar grandes danos no organismo, é a nossa Lexocele, que é a aranha marrom. Naturalmente ela não é agressiva, mas se picar, ela pica se for ameaçada, né? Se eu espremer ela, tá na minha roupa, então para se defender ela vai morder. Então aqui só para mostrar uma foto, porque ela varia de cor, quando ela está hibernando, ela está mais desnutrida, mais tempo sem se alimentar, ela fica mais marrom clara. E quando ela está, dependendo da situação, mais tempo no escuro, mais tempo guardadinha, ela fica mais escura, essa mais clarinha. Ela pode medir até 4 centímetros, né, entre, deixa eu voltar aqui, se a gente pegasse um palito de fósforo, ela entre o finalzinho de uma perna e da outra, ela daria o comprimento de um palito de fósforo. Então ela é uma aranha pequena aqui de corpo, mas pela questão das pernas compridas dela, ela fica uma aranha maior. Dentro de todas as aranhas, a aranha marrom então é que provoca o pior envenenamento. É de pequeno porte, não passa de 2,5 centímetros de envergadura. Ela é bastante tímida, né? Ela se esconde,
Então os acidentes acontecem quando a gente veste uma roupa que está perto da parede, que ela vai se esconder naquela roupa, dentro de um calçado, ela gosta atrás de quadros na parede, ela fica dentro de casa e em locais mais escondidinhos, né, mais quentinhos. Ela tem uma coloração castanha e poucos pelos recobrindo o corpo. Ela possui 6 olhos perolados, né? A gente vai descrevendo a aranha e vai se apaixonando por ela, mas ela não é nada bonita, né? De comportamento tímido e olhos perolados. Ela tem 6 olhos agrupados de 2 em 2 na região da cabeça. Então, se algum dia vocês puderem, vão dar uma olhadinha na aranha de perto, vão perceber esses olhinhos, né, na cabeça dela, distribuído. Deixa eu sair daqui, senão isso vai nos atrapalhar. E ela é extremamente comum, né, dentro das casas. Ela é de hábitos noturnos, esconde-se durante o dia, atrás de quadros, móveis, roupas usadas, principalmente em lugares mais suados e com odor mais forte. Então a roupa usada que você chega, põe num cabide que é encostado na parede, está atraindo aranhas, né, para ficarem ali no quentinho, no cheirosinho, né. Ela não faz teia. Ela forra o seu abrigo só com um tapetezinho pegajoso de seda. Vocês já devem ter visto isso atrás de quadro, em lugares que a gente vai limpar na casa, que está meio esquecido. Então percebe essas teias, né, tipo um tapetezinho pegajoso. E o acidente sempre ocorre da mesma maneira, com a pessoa vestindo a roupa, o animal dentro dessa roupa e a pessoa comprime, né, a roupa contra o corpo. O seu veneno é extremamente potente, ela é anestésico, então na hora a pessoa não sente dor, mas ele é hemolítico. O que é esse tipo de ação no organismo é que causa a destruição das células sanguíneas, e proteolítico também, porque destrói os tecidos, causando necrose. Então depois eu vou mostrar umas fotos para vocês que no local da picada ele pode necrosar pela essa ação proteolítica que vai destruindo, né, células e tecidos. E a ação hemolítica é que destrói as hemácias, né, as células sanguíneas, e isso pode fazer, se for depende da quantidade que acontecer isso, vai fazer a insuficiência renal, né, porque é excretado, eliminado pelo rim. E os lugares onde a aranha marrom frequenta, então, locais quentes, secos, escuros, como casca de árvore, folhas secas, buraco de tijolos, muros velhos, telhas, galinheiros, atrás de quadro, no meio de livros, caixa de papelão. Então todo lugar quentinho e pouco mexido, que é pouco limpo, pode aparecer, ela vai se criar ali, ela vai fazer o seu ninho ali. E os sinais e sintomas, então, da aranha marrom, inicialmente vai aparecer um vermelhão, né, que é o eritema. E esse eritema é endurecido. Se a gente perceber bem em volta, ele está um pouquinho, logo depois da picada vai aparecer isso. Esse vermelhão ele está um pouco inchado e endurecido. Então a gente diz que é uma placa marmórea, porque parece um mármore, né? A pele não tem aquela elasticidade normal que tem, ela vai ficando assim meio endurecida, meio mármore. A região da picada fica avermelhada e com esse aspecto, né, marmóreo que eu falei para vocês. Acompanham os primeiros sinais, então, um pouco de febre
e o vermelhão local e também exantema generalizado. Não é todas as pessoas que fazem isso, mas algumas aparecem como se fosse uma alergia no corpo, então em função do veneno, né, no local da picada, mas em algumas horas vai aparecer esse grosseirão no corpo, né, esse exantema, que parece uma alergia. E 2 dias depois abre-se no local da picada uma fenda de difícil cicatrização, que pode evoluir para necrose, né, dessa área. Então ele vai aumentando rapidamente em questão de dias, né, faz aquela ferida grande e que como se aquela pele fosse sumiu dali, né, faz um buraco. Podem aparecer ainda anemia aguda, diminuição dos glóbulos vermelhos, pode aparecer icterícia, que é o amarelão na pele, porque começa a morrer células, e onde é que vai ser eliminada, né? Pela pele, pela urina. Então a urina vai apresentar hemoglobinúria, que é a urina escura com glóbulos vermelhos, né, que morreram e estão sendo eliminados pela urina. Então essa urina vai ficar escura, cor de Coca-Cola. Então sempre que vocês atenderem um paciente que foi picado de aranha, oriente para ficar atento à mudança na cor da urina. A urina tem que ser amarelo, às vezes é amarelo escuro porque toma pouca água, então oriente para se hidratar bem, e porque daí a urina vai ficar mais clarinha. E se houver mudança de cor da urina, corra, porque é uma situação de urgência, né? De ser internado, porque está fazendo a questão de perdendo glóbulos vermelhos, né? E está indo para o rim e está deixando essa urina escura. Então, pode chegar a cor de café expresso concentrado por destruição de células sanguíneas, né? A hemólise, então morreu tantas células vermelhas, né? Que a urina pode chegar à cor de café escuro, né? Expresso. Então, os sinais e sintomas podem ainda, por esse motivo, evoluir para insuficiência renal aguda, principal causa de morte provocada por esse tipo de acidente. O lembrete especial: nesse tipo de acidente, a soroterapia é sempre indicada. Então, tem que ser atendido por a equipe da epidemiologia, que está atento a esses sinais e sintomas, tem que notificar, tem que investigar, tem que passar pelo médico, porque ele que vai avaliar se há necessidade da soroterapia ou não. Mesmo que não tome o soro, deve tomar antibiótico para evitar a necrose, né, para evitar a infecção no local. Deve tomar um corticoide, um antihistamínico, para evitar aquela alergia, né, aquela exantema. Então isso quem prescreve é um ato médico, então tem que ser encaminhado para uma consulta médica. E a soroterapia, né, o soro é capaz de neutralizar o veneno circulante no organismo. Por isso que tem que ser bem avaliado e ver se há necessidade de fazer aplicar o soro também, além do antibiótico, do antihistamínico, do corticoide, né, e de repente, se tiver muita dor, ainda um analgésico. Mesmo tomando soro, né, o que tem ali no final do slide, quer dizer que porém o local lesado, a ferida, pode evoluir, piorar, então mesmo tomando soro, pois o soro não age no local da picada. Então, no local da picada tem que tomar antibiótico para evitar uma lesão maior, tem que tomar o antihistamínico, o corticoide, porque o soro vai fazer um efeito sistêmico, né, no organismo, não no local da picada. Em muitos casos, há necessidade de se recorrer à cirurgia plástica para reconstruir o local lesado, né? Eu já vou mostrar as fotos para vocês, que vocês vão entender daí por quê.
sempre no local da picada, às vezes é coxa, às vezes é braço, às vezes é pé, então pode fazer uma ferida tão feia e profunda que precisa debridar, né, tirar essa parte necrosada e fazer uma reconstrução, né, uma cirurgia plástica, colocando pele em cima desse local, porque a cicatriz vai ser por segunda intenção, né. Os cuidados, então. O indivíduo lesado, né, picado por aranha, deve procurar a unidade de saúde ou um pronto atendimento rapidamente, e informar ao profissional de saúde o máximo possível das características do animal, como tipo do animal, cor, tamanho, se é possível trazer aranha, então, mesmo morta, dentro de um potinho, para ser reconhecida e determinar o tratamento. É interessante quando a pessoa é picada, que ela vê o bichinho, isso fica mais fácil de saber, porque senão às vezes é um outro inseto, outro tipo de acidente e vai tratar como aranha, né? Então, quando vê a aranha, fica mais fácil e mais seguro o tratamento. E o que a unidade de saúde, então, deve fazer? Notificar o caso, encaminhar para consulta médica, né, pelos aqueles motivos que eu falei para vocês, que tem que sair com uma receita de antibiótico, antihistamínico e corticoide, né, e às vezes até analgésico. E ainda avaliar a necessidade de tomar soro, né? E se for tomar soro, vai ter que ser encaminhado para o hospital, porque a unidade de saúde não aplica soro, não administra soro, pela questão que há possibilidade de dar choque, né? Todo soro tem possibilidade de alergia e o paciente tem que estar numa área hospitalar para, se caso tiver uma reação grave, né, alérgica, ter como tirar do choque. Então, orientar quanto aos sinais de sangramento, vai sangrar, vai sangue vivo? Não, os sinais de sangramento são internos e pode aparecer daquela forma que eu falei para vocês, de urina escura, né? Ver a evolução e fechar o caso, então vai tratar, vai acompanhar, vai ficar com o telefone, porque vai ligar 8, 10 dias depois para a pessoa para poder fechar a ficha. Como é que tá, deu necrose, como é que evoluiu a lesão, tá bem, não tá, para poder fechar essa ficha. E cuidados locais com a lesão, a limpeza com água e sabão, né, e curativo diário se for necessário. O tratamento, então, eu falei para vocês que eu uso de corticoide antihistamínico, analgésico também está indicada, o antibiótico também, remoção cirúrgica da crosta necrótica após delimitação, quando faz aquela ferida feia, preta, que necrosou o tecido, perdeu o tecido, então tem que tirar essa crosta necrótica, né, para haver cicatrização. Avaliação de indicação de cirurgia plástica reparadora, se for no caso. Infecção é incomum, mas caso presente deve ser tratado com antibiótico terapia. E o soro antiaracnídico ou antilexocélico, então nós temos 2 tipos de soro, o para aranha e para aranha que é específica, né, lexocélico. Então, quando eu tenho esse soro, e eu sei que a aranha era uma loxocele e era uma aranha marrom, então eu vou aplicar o soro específico, né? Que já falamos que não previne o quadro cutâneo, mas previne o quadro sistêmico, né? O quadro grave. E aí é interessante vocês anotarem esse telefone, porque mesmo que o médico seja capacitado para atender os acidentes aracnídeos, ele deve ligar, a equipe deve ligar para o CIT. O que é o CIT? É o Centro de Informação Toxicológica.
Esse centro de informação toxicológica, ele tem um número 0800 que já é para facilitar. Todas as pessoas que tiverem dúvidas podem ligar. Então o paciente pode ligar, mas nesse caso, quando se a gente atende um paciente, quem deve ligar é a equipe, né? Você pode ligar quando tem dúvida em casa e não quer para o hospital porque acha que... então você pode pedir informações para o sítio e eles vão dizer, não, é um inseto, é isso, é aquilo, eles pedem foto por WhatsApp, então, e pode não precisar ir para o hospital. Mas se precisar, eles também vão encaminhar. Então o número do CIT, cada estado tem a sua equipe, o seu centro de informação. O nosso, né, do estado de Santa Catarina, está em Florianópolis, na capital, e existe uma equipe de plantão. Então tem sempre um médico, um enfermeiro, um farmacêutico lá que vão dar informações. Isso serve para os atendimentos de animais peçonhentos, serve para as intoxicações, né, para os envenenamentos. Então qualquer situação de envenenamento, intoxicação, eles trabalham em regime de plantão e atendem e dão o encaminhamento necessário. E eles ficam com o telefone do paciente daí, porque eles também ligam para o paciente depois para saber a evolução, né? Então esse centro, o CIT de Santa Catarina, o telefone é 0800 643 5252. Anotem, pessoal, porque isso faz muita diferença no teu atendimento quando você se respalda com o CIT. Então você liga, você passa as informações, como é que foi atendido, foi feito isso, foi feito aquilo. Eles ainda sugerem, mas pode fazer mais isso, mais aquilo. Nesse caso não, eles ajudam a avaliar se precisa fazer soro ou não. Então, em tempos de soro regulado, que nós estamos numa fase de pouca produção de soros, né? Então eles ajudam a decidir se aquele paciente precisa de soroterapia ou não. Então por isso que a gente não deve deixar de ligar, por mais que tá bem atendido, nosso médico é bem capacitado, ele sabe das coisas, ele sabe tratar, mas ligar para o CIT nos dá um respaldo para atender bem esse caso, né, para encaminhar bem esse tratamento. E ele está localizado então lá em Florianópolis, junto ao Hospital Universitário. Aqui essa foto traz a picada de Loxosceles com 3 dias. Olhe como é que tá. Então o aspecto marmóreo que eu falei para vocês, esse aqui é endurecido e já tem uma lesãozinha de mais ou menos meio centímetro aqui abrindo. Com 4 dias então aumentou o vermelhão, aumentou um pouquinho a ferida e tá caminhando, né, para 9 dias nós podemos ver uma ferida desse tamanho. Olha aqui, pessoal, essa área preta necrosada e profunda já, né? Então aquela feridinha que era meio centímetro, em 9 dias, 10 dias ela tá desse tamanho. E isso aqui não vai cicatrizar se essa parte preta, essa parte morta, né, esses tecidos mortos aqui não forem retirados. Então isso tem que anestesiar, procedimento médico, tem que marcar no centro cirúrgico e tem que fazer esse desbridamento para poder limpar essa área de tecido morto, essa necrose, para poder vir tecido novo e fazer uma cicatrização. E é claro que em algumas situações, principalmente, olha, nessa onde há uma articulação, tem que haver, às vezes até a situação de indicar enxerto, né, um pedaço de pele ali em cima, depois de desbridado, para poder cicatrizar. Então, passando das aranhas agora para as lonômias, as lagartas. Então, só para vocês terem conhecimento que às vezes vão atender uns tipos de lagarta, essa é a lagarta de fogo, aqui ela tá meio pálida, mas a cor dela é do vermelho clarinho pro vermelho escuro, né? Ela é bem bonitinha.
parece uma penugem, uma lanugem assim, bem colorida. E às vezes a criança, a pessoa não tem ideia que é uma lagarta e vai pôr o dedinho lá só para sentir se é macio. Meu Deus, isso dá uma dor, porque essas cerdas são cheias de veneno e esse contato com as cerdas da lagarta, chamada lagarta de fogo, ela dá uma dor muito grande. E às vezes precisa ir para o hospital em função da dor que dá no membro, né? Às vezes no braço inteiro, na perna, onde encostar. E já a lonômia, ela lagarta marrom, ela tem essas listas marrom aqui, então essas cerdas que parecem arvorezinhas é que contém o veneno. Então, se eu não esbarrar nela, ela não vai jogar veneno em mim, mas se eu esbarrar, tiver contato, esmagar, essas cerdas vão se quebrar e esse contato vai fazer com esse veneno que estão nas cerdas, vão fazer então, um envenenamento. E as lagartas lonômias, e ela tem aqui na nossa região, ela pode causar um envenenamento sério, que pode levar a hemorragias, né? E o paciente ir a óbito, então, por hemorragias. Mas também existe soro, e o soro está no hospital. Então, o local de referência para tomar soro para lagarta é no hospital, né? Não fica num posto de saúde, fica sempre uma dose esperando acontecer algum caso e precisar ser usado, eles que têm. Os acidentes zoofídicos, né, com as cobras, eles então se dividem em 4 tipos. Nós temos as cobras, os botrópicos, que são as jararacas, as crotálicas, que são as cascavéis, e os acidentes laquéticos, que são a surucucu, e os acidentes elapídicos, que são da cobra coral. Então temos as cobras venenosas, as mais venenosas, que dá mais acidentes. Na nossa região, nós temos mais a jararaca. Mas não quer dizer que próximo daqui, já no Paraná, eles não tenham a cobra cascavel. Nós já tivemos essa por aqui, agora elas já estão mais extintas na nossa região. Então, na nossa área, mais é a jararaca. Cobra coral é mais São Paulo, não temos também na nossa região, não é comum pelo menos. Então, o soro elapídico, para cada tipo de cobra, um tipo de soro. Os acidentes, com jararaca é soro botrópico, com cascavel é o soro crotálico, com a surucucu é o laquético e com a coral é o elapídico. Às vezes, quando não se sabe, tem o soro que é botrópico crotálico, quando não se sabe que tipo de cobra que mordeu. Aí usa esse, né, para evitar do paciente ainda perecer porque ficou administrando um soro e era outro tipo de cobra. Então essa é uma jararaca, né, a Botropus. Essa aqui ela tá numa foto mais escura, mas ela é marrom um pouco mais clara. Aqui ainda é uma foto essa é a Crotalus. Essa é a cascavel. Essa é surucucu. E essa é a coral. É uma cobra bonita, né? Vermelha, bem coloridinha. Então aqui os tipos de soro, já falei para vocês, né? São produzidos no Butantan. Essa produção de soro, então, ela consiste na aplicação de pequenas doses de veneno da cobra em grandes animais, tipo cavalo, boi, que depois de um determinado período é feita a sangria desses animais, separado, né, por centrifugação. Então o plasma o animal criou anticorpos contra o veneno, e é esse anticorpos que é administrado então nas pessoas. Por isso que nós tem muita possibilidade de reação quando a gente toma um soro antiofídico, seja lá para qual tipo de cobra que
que nos morder. A pessoa tem uma grande possibilidade de fazer a reação ao soro, porque esses soros são feitos de maneira heteróloga, quer dizer, não são feitas em pessoas. Então eu estou tomando um soro que é feito num animal diferente do humano, né? Num boi, num cavalo, e esse plasma com os anticorpos é que é o soro, né, que vai ser aplicado então no indivíduo que teve o acidente com a cobra, né, ou qualquer tipo de cobra. E que tipo de efeitos sistêmicos que acontecem quando a gente é picada por uma cobra? Então pode ter pequenos sangramentos, podem ocorrer sem repercussão hemodinâmica, quer dizer, sem causar choque, mas o veneno é capaz de mexer com a coagulação sanguínea. E efeitos raros vai fazer hematúria macroscópica, quer dizer, eu estou vendo as hemácias morrendo e sendo eliminada pela urina, né? Hematúria macroscópica, muitas hemácias na urina. Epistaxe, então, sangramento nasal, hemoptise, vômito com sangue, e gengivorragia, quer dizer, sangra tudo, qualquer buraquinho, qualquer cicatriz, às vezes algum machucado que você tem começa a sangrar, porque mexeu com a tua coagulação. O veneno da cobra, em situações mais, envenenamentos mais graves, pode causar isso. Então, quando a gente estuda um pouco mais profundo os envenenamentos por picada de cobra, tem a ver com o tempo de hibernação dessas cobras, o quanto de veneno ela consegue inocular naquela pessoa que ela mordeu, né, que ela picou. Os casos graves observam hemorragias internas em regiões vitais, por exemplo, hemorragias digestivas e no sistema nervoso central. E vai acontecer o choque, né, pela perda de sangue, e vai acontecer insuficiência renal, ou pelo tanto de sangue, de hemácias que está indo para o rim, ou até pela falta de sangue vai fazer insuficiência renal. Então, tem situações que quanto antes ir para o hospital, quanto antes aplicar o soro, o que faz diferença entre a vida e o óbito do paciente. E os fatores hemorrágicos não apresentam atividade sobre a coagulação sanguínea, assim como a incoagulabilidade sanguínea, causada pelo consumo de fibrinogênio. Ele não constitui causa primária de sangramento, ele mexe, né, com a nossa coagulação e vai causar, então, hemorragias, né, graves, né, que se perder tanto sangue que possa ir a óbito. Como é que pode acontecer a ação do veneno, principalmente no gênero Crotalus, que é da cobra coral? Desculpe, da cobra cascavel. Ação neurotóxica, vai agir nas terminações nervosas, motoras, inibindo a liberação da acetilcolina e causando bloqueio neuromuscular. Então a pessoa vai apresentar paralisias motoras de 3 a 6 horas após o acidente e regridem de 3 a 4 dias se for bem tratada, se tomar a dose necessária do soro para regredir então os sintomas. Então, para vocês verem como tem que correr em situações de acidente com o animal peçonhento, né, as cobras, porque em 6 horas podem já atingir o sistema nervoso central. E ação miotóxica, quer dizer, muscular, mio, né, terminação, são músculos, produz lesão de fibra muscular esquelética. O termo dessa lesão de fibra muscular é rabdomiólise. Então ela agride a fibra muscular e o sujeito tem muita contração muscular, muita dor muscular.
porque age nas fibras nervosas. E a outra ação, então, do veneno é a ação coagulante, nós já trabalhamos ali no outro slide, então, que ele ativa um tipo de trombina lá na célula sanguínea, né, na célula vermelha, na hemácia, que converte o fibrinogênio em fibrina. E esse consumo, então, de fibrinogênio pode levar à incoagulabilidade sanguínea. Quer dizer, esse sangue não consegue mais coagular porque o veneno não deixa, né? Mexeu lá na trombina, né, da nossa célula vermelha. As manifestações hemorrágicas, quando presentes, são discretas. Então, só para frisar, o veneno pode ter ação neurotóxica no sistema nervoso central, pode ter ação no músculo e pode ter ação, então, nas nossas células de coagulação, então. O que nós podemos fazer ainda para ajudar esse paciente, além de correr? Puncionar uma veia de grande calibre para passar o soro rapidamente, né? Esse soro vai ser diluído em soro glicosado, soro fisiológico. O soro antiofídico vai ser diluído, que não passa diretamente, né, na veia. Ele manter elevado, estendido o segmento picado, ou seja, membro inferior, membro superior, um braço, uma perna. Vamos administrar analgésicos, vamos hidratar, observar que a diurese fique entre 30 e 40 ml por hora no adulto e 1 a 2 ml por hora na criança. Administrar antibiótico terapia quando houver necessidade ou evidência de infecção. Nós vamos providenciar, então, debridamento cirúrgico quando da necrose, quando a área necrótica estiver delimitada alguns dias após o acidente. Claro, isso não acontece no dia. Aspiração do conteúdo de bolhas, tem sido observado presença de venenos, sendo recomendada a aspiração desse conteúdo em condições adequadas de asepsia. Então, alguma situação de picada de cobra, às vezes de aranha também, mas faz uma bolinha muito pequenininha. E já a picada de cobra pode fazer grandes bolhas. E o que se observa e o que se sabe é que nessas bolhas tem veneno. Então, isso tem que ser aspirado, mas tem que ser aspirado com técnica séptica, com técnica com material estéril, né, para evitar ainda a contaminação. E contrário de uma queimadura, né? Queimadura a gente não rompe bolha, não aspira líquido nem nada. Isso é uma situação diferente, é uma situação de envenenamento por animal peçonhento, né? A cobra. Tem que fazer a profilaxia do tétano. Então imagina, ele estava na lavoura, a cobra mordeu lá no pé. Então no momento que ela mordeu, ela levou para dentro do tecido bacilo do tétano. Então eu me preocupo com o acidente ofídico com a cobra e o veneno da cobra e esqueço que aquilo é uma porta de entrada por bacilo, né, do tétano e de desenvolvimento então do tétano. Então eu tenho que pensar e perguntar, investigar se ele tem um esquema vacinal completo para o tétano, se não tem que vaciná-lo. E outros fatores, então, que influenciam o prognóstico, quer dizer, do paciente ficar bom ou não ficar, né? O tempo entre a picada e o início da soroterapia, quanto antes ele ir para o hospital, melhor. A qualidade da assistência, de que a pessoa saiba o que está fazendo, ligue para o CIT, então, picou, a cobra picou, a aranha picou, liga para o CIT, eles são de grande ajuda. Ou às vezes quando um da equipe liga, o outro está lá prescrevendo, o outro está lá funcionando veia, está lá administrando medicação. Então a equipe tem que trabalhar aí rente, né, unida e saber o que fazer, né.
Região anatômica em que ocorreu a picada, então também influencia, né, no prognóstico. Uso de procedimentos inadequados, então não se faz sugar o local da picada, não se faz torniquete, isso eram orientações muito antigas que hoje já foram atualizadas, né? Não se deve usar. E a via de inoculação da peçonha, se intramuscular, intravenosa ou subcutânea, né? Como é que a cobra chegou a pegar? Se ela pegar um vaso e colocar o veneno dentro do vaso, nossa, a chance do paciente fica menor. Se ele pegou só pele, só subcutâneo, só gordurinha, ótimo, vai ter menos chance de complicar o caso. Aqui são os soros que existem, né, para vocês terem conhecimento. O soro anti-escorpiônico, que é para escorpiões, o Titius, que é o escorpião amarelo, que é o mais grave, né? O antiloxocélico da aranha marrom, antiaracnídeo para as outras aranhas, o antilatrodélico, que é aranhas viúvas negras, o antilonômia, que é das taturanas, né, as lagartas, e o antilapídico, antiapílico, que é das abelhas. Ainda devemos realizar limpeza do local com água e sabão, solução fisiológica, manter o membro elevado ajuda bastante, tratamento de eventuais complicações como desbridamento cirúrgico, antibiótico terapia. Aqui para mostrar para vocês do escorpião amarelo. Falando um pouquinho da peçonha do escorpião, então, ele tem efeito neurotóxico, né, no sistema nervoso central. A picada é dolorosa, provoca uma intensa dor no local da picada e deixa o indivíduo em estado de hiperestesia, né, ele fica fazendo com que o doente fique extremamente sensível ao menor toque em todo o corpo, por essa ação no sistema nervoso central. E essa ação ainda neurotrópica da peçonha age sobre o bulbo, né? Então no sistema nervoso central, que é uma região importantíssima do nosso encéfalo, que controla os movimentos respiratórios e cardíacos. Então, o que acontece com esse paciente se ele não tomar o soro anti-escorpiônico em seguida, ele vai parar, porque essa ação do veneno vai controlar a respiração, fazendo com que pare a respiração, e a vítima vai morrer por parada respiratória, porque vai controlar os movimentos respiratórios e cardíacos. Ainda as abelhas causam também acidentes, são consideradas peçonhentas, venenosas, né? O quadro de envenenamento é por inoculação da toxina, né, através do ferrão. O acidente varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são picadas por abelha e elas não apresentam, né, maiores danos a não ser a dor local. Tira o ferrão e passa, né, a dor, passa tudo. E tem pessoas que uma abelha é capaz de fazer um quadro alérgico, né, e levar a pessoa a choque alérgico e morrer, então, pela questão do choque, né, do edema de glote e um quadro de choque anafilático. No caso de múltiplas picadas, pode ocorrer também uma manifestação tóxica mais grave e às vezes até fatal. E aqui ficou difícil. Aqui era dois slides ficaram um em cima do outro. Mas a prevenção dos animais peçonhentos. Então,
não depositar material, entulho junto às residências, limpar regularmente quadros, cortinas, cantos de parede, terrenos baldios, vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos, né, para evitar que as aranhas apareçam. E ainda, reforçando isso, nós já falamos no slide anterior, mas nunca amarre torniquete em membro acometido por picada. Não colocar pó de café, álcool, outros, né? Lavar com água e sabão e levar para o hospital. A história de sugar o veneno também só aumenta as chances, né, da gente contaminar o local e aumentar as chances de infecção. Então, quanto antes essa criatura, se for picada de cobra, chegar num pronto atendimento, no hospital, ela vai estar com maiores chances, então, de serem, de se salvar. Então, pessoal, o que nós tínhamos para passar para vocês sobre animais peçonhentos era isso. Vocês vão aprender a preencher a notificação e investigação, então, na prática, né, lá na saúde pública. Eu até tinha previsto um exercício, mas de preenchimento da ficha, mas daí precisa ter o caso e precisa na aula online fica mais difícil a gente fazer esse exercício. Mas não fiquem tristes, vocês vão ter a oportunidade de conhecer a ficha, de preenchê-la no nosso estágio de saúde pública lá na 6ª fase, tá bom, pessoal? Vocês, por hoje era isso, então vocês vão, depois disso, fazer a prova de vocês. E qualquer dúvida a gente tá atento ali no grupo, no WhatsApp para ajudá-los, tá bom? Então, tchau, tudo de bom. A 5ª fase aguarda vocês, a gente vai ter outra disciplina junto, né? Vamos estar sempre em contato, tá? Tchau, tudo de bom então.